Olá, boa semana a vocês que nos acompanham cada segunda-feira para que possamos caminhar no conhecimento da Bíblia e, lógico, que o Espírito Santo, que é o nosso professor, mestre, é o que nos conduz pelo caminho do entendimento da Palavra de Deus e da transformação da nossa vida. Eu quero ler com você texto bíblico que está lá no livro de Judas. Só tem um capítulo, que vai do 17 ao versículo 23. Diz assim a Bíblia: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não tenha o Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Essa cartinha de Judas, ele não se refere a Judas, aquele que traiu Jesus, mas a um discípulo do mesmo nome. O primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia foi escrito provavelmente por volta do ano 65 depois de Cristo. E alguns acreditam que o texto seria escrito pouco depois, em função das semelhanças com a carta escrita por Pedro, que também foi na mesma época. Só que uma terceira corrente de pesquisadores argumenta que a explicação para os dois textos estaria em uma única fonte que Pedro e Judas utilizaram. Esse Judas aqui, ele era o irmão do apóstolo Tiago e era também um parente de Jesus Cristo. Não é, como já disse, aquele que traiu Jesus. Algumas pessoas lá daqueles a quem Judas escreveu eram judeus praticantes, por isso essa cartinha mostra que foi a pessoas conhecedoras do Antigo Testamento que Judas escreveu. Mas olha, João Crisóstomo usava uma palavra interessante que dizia assim: aquele que deseja servir precisa de muita sabedoria e 1000 olhos para examinar a condição da alma por todos os ângulos. Esta é um conselho para nós que desejamos aconselhar adequadamente as outras pessoas. Essas palavras são parte de uma discussão sobre a complexidade de cuidar bem dos outros espiritualmente. Você que aconselha, que ora pelas pessoas, que está num grupo pequeno, né? Isso aqui é para nós que gostamos de testemunhar de Jesus e também ensinar. Aqui Judas enfatizou que é impossível forçar alguém a se curar e que alcançar o coração do outro requer grande empatia e compaixão. Mas ele advertiu que isso não significa nunca causar dor, pois se for muito tolerante com quem precisa de grande cirurgia e não fizer uma incisão profunda em quem necessita, você mutila essa pessoa e não atinge o alto grau da doença. Mas se você fizer uma incisão necessária, sem compaixão, muitas vezes em desespero por conta dos seus sofrimentos, o ferido abandona tudo e prontamente se desespera, porque não sabe o que fazer. Então é interessante, né? Quando aconselhar, quando conversar com outra pessoa, muita pena não faz a cirurgia certa. No desespero, às vezes tira o que não precisa.
Esse é o grande dilema dos médicos. Mas Judas descreve a complexidade semelhante na sua resposta aos desviados por falsos mestres. Naquele tempo, apareceram muitos falsos mestres e Judas muitas vezes se viu em condições de discutir com as pessoas. E nessa discussão estava o grande perigo de jogar fora, como a gente diz, a banheira de água suja com a criança e tudo. No entanto, quando Judas mostra como responder a ameaças tão graves, ele sugere uma reação mais branda, regada de sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com as pessoas, com a resposta às pessoas. Pedir para o Espírito Santo nos abençoar com sabedoria para saber o que dizer. Judas ensinou que os cristãos devem enraizar-se ainda mais no amor de Deus para poder falar as coisas certas. Ao nos ancorarmos no amor de Deus, que é o amor imutável, encontramos a sabedoria para ajudar aos outros com a urgência necessária e com a humildade e compaixão apropriadas. Talvez seja essa a melhor maneira de ajudar os outros a encontrar a cura e o descanso no amor ilimitado de Deus. Não foi assim para conosco? Pense bem, quando você começou a seguir a Jesus e andar com Jesus, como era você? Você precisou de muita paciência dos outros para falar com você, não foi? Foi assim comigo. As pessoas que levaram a Jesus para mim precisaram de muita paciência, porque eu era muito questionador, eu era muito incrédulo, eu queria desafiar as outras pessoas. Mas por graça e misericórdia de Deus, Ele enviou pessoas muito pacientes para lidar comigo e quebrantaram meu coração. Sou muito grato por elas. Que seja assim com você também nesta semana em que precisará de paciência para lidar com os outros. Primeiro, ore para que Deus te dê sabedoria. E depois se prepare adequadamente para ouvir e falar somente aquilo que Deus colocar nos seus lábios, mas falar o necessário. Certamente você terá uma semana abençoada e talvez Deus poderá te usar como instrumento nas suas mãos, como um bom conselheiro, um bom cristão que testemunha do seu grande amor e da sua grande graça. Judas, ele aconselhou as pessoas e agiu de forma a ser alguém usado por Deus. E João Crisóstomo, ele disse para nós aquele conselho muito interessante, que o conselheiro precisa de sabedoria e 1000 olhos para examinar a condição da alma de alguém por todos os lados. Que nesta semana você tenha sabedoria, que você leia a Bíblia, a sua palavra, a palavra de Deus, para saber o que dizer na hora certa. Certamente você será edificado e também poderá ser usado para edificar outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente com sua infinita graça e um grande abraço. Até que Deus nos abençoe com paz.